Boa noite, meu nome é Ana Clara e hoje vamos falar sobre o sistema nervoso central dos equinos. Bom, nesse presente trabalho a gente vai abordar sobre o sistema nervoso dos equinos, que é composto pelo cérebro e pela medula espinhal, que vai coordenar as funções sensoriais, motoras e comportamentais essenciais para a sobrevivência e desempenho do cavalo. Oi, boa noite. Meu nome é Thalita. Hoje eu vou falar sobre as funções do sistema nervoso central. Bom, o controle motor nos equinos, ele abrange uma variedade de funções que permitem a coordenação e a execução dos movimentos. Dentre elas, a locomoção, que ela é o controle motor. Ela é essencial para a capacidade dos equinos se locomoverem, de forma eficiente, seja em passo, trote ou no galope. Tem também o equilíbrio e postura, que os cavalos eles dependem do controle motor para manter o equilíbrio e a postura durante as atividades. Alimentação e manipulação de objetos. A precisão dos movimentos é muito importante para as atividades, como a alimentação, a manipulação de objetos e até mesmo as interações com outros animais. E tem o comportamento social. O controle motor também desempenha um papel nas interações sociais entre os cavalos, incluindo os gestos corporais, os movimentos de cabeça e expressões faciais. Depois a gente tem o processo sensorial. Ele desempenha também um papel fundamental no seu comportamento, a interação com o ambiente e nas respostas a estímulos externos. Dentre elas está as funções, a visão, que eles possuem uma visão aguçada, com um amplo campo de visão e a sensibilidade de movimento. A audição, que ela também é aguçada, ela permite as detecção de sons de longa distância. Temos também o olfato deles é um sentido muito importante, porque eles utilizam essa capacidade para identificar alimentos e também os companheiros. E tem o tato, que é o sentido que desempenha um papel na comunicação entre os cavalos, bem como na percepção do ambiente, permitindo que eles se adaptem em diferentes superfícies. A regulação automática. E por último, a regulação automática, que ela refere à capacidade do sistema nervoso automático de controlar as funções corporais sem a necessidade de intervenção consciente. Dentre elas está a regulação da frequência cardíaca, que o sistema nervoso autônomo controla a frequência cardíaca dos equinos, ajustando de acordo com as demandas do organismo dele, e exercícios físicos, as situações de estresse também. O controle da respiração, que ela também, a regulação também é automática, abrange o controle de respiração garantindo oxigênio adequado para as diferentes situações e também atividades que eles fazem. As funções gastrointestinais, o sistema nervoso autônomo, ele influencia a motilidade do trato gastrointestinal, a secreção de sucos também, e a resposta ao estresse. O sistema nervoso dos equinos, ele desencadeia respostas fisiológicas ao estresse, como a liberação de hormônios do estresse e ajuste na função cardiovascular. Fala pessoal, beleza? Meu nome é Vinícius, vou estar apresentando para vocês agora as funções cognitivas dos animais. Primeiramente, falando dos cães, os cães eles aprendem muito fácil e são muito obedientes, são altamente treináveis, por isso que muitas pessoas usam cachorros para serviços como guarda, outras coisas. Tem ótima memória de longo prazo e lembram muito fácil de pessoas, lugares e comandos aprendidos. Resolvem problemas básicos como encontrar comida escondida e sua comunicação é através da vocalização. Os gatos, por outro ponto, eles são muito curiosos e exploradores. Têm ótima memória em relação a locais e eventos significativos. Também resolvem problemas muito fácil na questão de alcançar alimentos ou brinquedos. E sua comunicação é por meio de miados e o ato de ronronar. Os cavalos têm aprendimento associativo, eles podem aprender comandos específicos com as ações desejadas pelo tutor. Têm excelente memória, principalmente para rotas e pessoas. Os cavalos podem aprender também a resolver problemas básicos, como abrir portão, e utilizam como a vocalização e linguagem corporal para se comunicar. Agora eu vou estar falando para vocês sobre os comportamentos dos animais. Os comportamentos,
A aprendizado e a memória são feitos pela plasticidade neural. O cérebro dos animais é capaz de se adaptar e mudar em respostas e experiências no aprendizado. A plasticidade sináptica é a capacidade das conexões neurais de fortalecer ou enfraquecer com base na atividade e é fundamental para a aprendizagem e memória. A gente também tem a resolução de problemas e tomada de decisão, que ele é formado no córtex pré-frontal dos animais. Embora menos desenvolvido do que em nós humanos, é crucial a tomada de decisão para a resolução de problemas, como se ele deve atacar naquela hora certa, se ali dá para passar ou não. O animal está sempre tomando decisões. E a gente tem emoções e empatia, que é no sistema límbico, que são regulados principalmente pelo sistema límbico. A amígdala, por exemplo, está envolvida na resposta no medo e na avaliação de ameaças. Agora eu vou falar para vocês a importância do sistema nervoso central na homeostase do corpo. Primeiramente, a gente tem o hipotálamo, que ele controla a regulação da temperatura corporal, controla a fome e a sede, a regulação do ciclo circadiano, que é do sono, né? E também a liberação de hormônios que controlam todo o nosso corpo. A gente também tem o sistema nervoso autônomo, que tem como a divisão simpática e a parasimpática. A simpática é quando você está ativa o sentido de luta ou fuga. O animal, ele tem que fazer alguma coisa naquela hora. Aí ele libera adrenalina, aí pupila aumenta, a pressão arterial aumenta, frequência cardíaca, frequência respiratória, e o sangue é direcionado diretamente aos músculos para ele fugir ou para ele lutar. E a parasimpática, ela promove atividade de descanso, digestão, diminuindo a frequência cardíaca e facilitando a digestão e a conservação de energia. Também tem a regulação cardiovascular, onde tem o centro cardíaco, que regula a frequência cardíaca, tem o centro vasomotor, que controla a constrição dos vasos, tem o controle respiratório, que controla a frequência respiratória dos animais. A gente também tem a integração sensorial, que são os sensores de pressão, receptor e osmolaridade, onde tudo isso é importante para que o corpo se comporte da melhor maneira possível e do jeito que tem que ser. Bom, meu nome é Ana Clara e agora eu e a Jéssica vamos apresentar sobre as estruturas do sistema. Começando pelo cérebro, ele vai ser composto por várias estruturas. Nela vai ter o córtex cerebral, que é dividido em lóbulos frontal, parietal e temporal e occipital. E cada lobo vai ter a função específica. O lobo frontal está relacionado com o planejamento e tomada de decisão do animal. O parietal ele vai processar informações sensoriais. O temporal ele vai ser responsável pela audição e memória. E o occipital pela visão. Outras partes importantes vai ter o tálamo, que vai atuar como um centro de retransmissão para sinais sensoriais, e o hipotálamo, que regula funções autônomas e hormonais. E o sistema límbico, que ele vai controlar a emoção e a memória. Agora, falando sobre o tronco encefálico, ele vai ser composto pelo mesencéfalo, ponte e o bulbo. É vital para a regulação de função básica, como respiração, frequência cardíaca e o sono. Ele também vai servir como uma via de comunicação entre o cérebro e a medula espinhal, onde vai controlar reflexos e movimentos involuntários. Além disso, ele vai ser crucial também para a consciência e manutenção do estado de alerta do animal. Olá, meu nome é Jéssica, eu vou falar um pouco sobre o cerebelo equino. O cerebelo equino possui muitas estruturas semelhantes ao cerebelo de outros mamíferos, incluindo os seres humanos, e ele é composto por uma camada externa de tecido cerebral, altamente dobrado, conhecido como córtex cerebelar. Sob o córtex existem 3 núcleos cerebelares profundos: o núcleo facial, o núcleo globoso, o núcleo emboliforme. Esses núcleos desempenham um papel importante no controle motor e na coordenação dos movimentos. Além disso, o cerebelo equino também possui várias estruturas cerebelares menores, como os núcleos dentados, pedúnculos cerebelares superior e inferior, e o verme cerebelar. Essas estruturas trabalham em conjunto para regular o equilíbrio
e a postura e a coordenação de outros movimentos dos cavalos. Agora eu vou falar um pouquinho sobre a medula espinhal. Ela é composta pelo fascículo cuneiforme, o trato espinal, nervo trigêmeo, o segmento cervical da medula espinal, a intumescência cervical, que é um alargamento da medula cervical. Também temos o sulco mediano dorsal, o sulco lateral dorsal, o segmento torácico da medula espinal, o segmento lombar da medula espinal, a intumescência lombar, que é outro alargamento, o segmento sacral na medula espinal, o segmento caudal na medula espinal, o cone medular, o filamento terminal e a cauda equina. Meu nome é Jamile e eu vou falar sobre o sistema central do bovino. Bom, o cérebro bovino possui regiões semelhantes às encontradas em outros mamíferos, como o córtex cerebral, cerebelo e o tronco cerebral. Bom, o córtex cerebral ele é responsável por funções cognitivas superiores. Já o cerebelo coordena o movimento e o equilíbrio. O tronco cerebral controla funções vitais, como a respiração e os batimentos cardíacos. A medula espinhal dos bovinos transmite sinais entre o cérebro e o resto do corpo, sendo essencial para o controle motor e a sensorial. Bom, uma das principais enfermidades relacionadas ao sistema nervoso dos bovinos são raiva, botulismo, tétano, febre catarral maligna, entre outras doenças. Bom, elas podem apresentar sintomatologias cerebrais com maior ou menor intensidade, variando do tipo de sistema, criação, entre outros. Bom, o sistema nervoso central do equino, assim como em outros mamíferos, é composto pelo cérebro e pela medula espinhal. O cérebro dos equinos é dividido em várias regiões, incluindo o córtex cerebral, responsável por funções cognitivas superiores. O cerebelo coordena o movimento e o equilíbrio. Já o tronco, ele controla as funções vitais, como respirações e batimentos cardíacos. Bom, a medula espinhal transmite sinais entre o cérebro e o resto do corpo, sendo essencial para o controle motor e sensorial. Bom, aqui do lado a gente tem duas imagens, né, da divisão anatômica do equino, como o sistema nervoso central, sistema nervoso periférico. Na imagem abaixo a gente tem um encéfalo, nele a gente tem a cavidade cranial, parte rostral. Ele é dividido entre o cérebro, o cerebelo e o tronco cerebral. Olá, meu nome é Carla e estarei falando sobre o sistema nervoso central canino. Assim como nós humanos, o sistema nervoso do cachorro é dividido em sistema nervoso central e sistema nervoso periférico. O sistema nervoso central é composto por cérebro, cerebelo e medula espinhal. Já o sistema nervoso periférico é composto pelos nervos cranianos e espinhais. Cachorros bracocefálicos, como cães da raça Pug e Shih Tzu, apresentam um tamanho do crânio mais curto e menor que o normal. Um outro exemplo são os cachorros que apresentam siringomielia, condição que causa o acúmulo de líquido cefalorraquidiano licor na medula espinhal. Isso causa a malformação de Chiari, que faz o tamanho do cérebro ser maior que o crânio. É como se o cérebro ficasse apertado dentro do crânio, causando uma grande pressão e muitas vezes dor. Essa condição é mais comum em cães pequenos, como maltês e chihuahua. Já o sistema nervoso central do felino, o cérebro do felino, ele é muito mais parecido com o nosso do que o do cão. Isso porque os humanos e gatos têm uma região cerebral idêntica responsável pelas emoções.